São 8h27 e você acompanha o Jornal Bom Dia pela 87,9 FM. E hoje, com um enorme prazer, nós vamos conversar com esse jovem, nosso amigo Gustavo Gumiero, escritor, sociólogo, para falar sobre o seu novo livro, Gritos da Guerra, Conflito entre Rússia e Ucrânia, uma voz das mulheres que sofrem. Gustavo, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação, muito bom dia. Fernando, Gustavo, bom dia, eu que agradeço. Agradeço também a audiência de todos e todas que nos ouvem essa manhã. Bom, você agora já está um escritor famoso, né? Porque são 6 trabalhos que você já realizou, é isso mesmo? Famoso não, mas empenhado, esforçado, enfim. Desde 2008 eu comecei a escrever colunas aqui para Folha de Valinhos, então são 15 anos ininterruptos de escrita e com 6 livros na bagagem. Os últimos 2 aqui lançados na Rádio Valinhos também. O ano passado nós conversamos via Skype, online, foi no dia 24 de março. Eu estava vendo nos meus arquivos, então faz 11 meses. E foi um período de muito empenho para escrever esse livro, porque eu tinha um prazo que eu queria lançá-lo em 1 ano da guerra, depois da guerra. Então, que vai ser na sexta-feira que vem, dia 24 de fevereiro. Infelizmente, a guerra ainda continua, é um absurdo, mas é um tema muito atual, presente, em que a gente vê que, infelizmente, nós temos guerras e muita gente sofrendo nesse processo todo, Gustavo? Muita gente, e nesse meu livro eu quis dar voz às mulheres. Porque a gente só vê relatos de homens que perdem, que vencem, que morrem ou que são heróis, e as mulheres são relegadas a segundo plano. Então você também vê na guerra essa questão do machismo que impera. E pouca gente sabe, mas são 50 mil ucranianas dentro do exército ucraniano. Mas 50 mil. Mas eu não tenho acesso a essas mulheres. Então, eu tive acesso às refugiadas. Não só ucranianas, mas belorrussas também. Porque é um país vizinho e que, apesar de não estar com o território em guerra, ele foi afetado de forma que houve um pânico generalizado na população da Bielorrússia, com medo de que o conflito pudesse também, em uma contraofensiva da Ucrânia, entrar no território belorrusso. Bom dia, Gustavo. Muito obrigado pela participação aqui. Você visitou a região e quais foram as suas impressões da região e também das mulheres ali que vivem, as refugiadas, as afetadas pelo conflito? Sim, essa é uma boa pergunta, Gustavo, porque eu conheci Moscou em 2018. Me apaixonei pela cultura russa. Desde então, estudava, enfim. Depois eu fiquei muito tempo, durante a pandemia, em Minsk, na capital da Bielorrússia, porque era um país aberto, não tinha lockdown, então você conseguia se mover, e eu tinha essa possibilidade e fiquei apaixonado por Minsk, é a capital da Bielorrússia. E em 2021, eu fui 4 vezes para Kiev, a capital da Ucrânia. Inclusive, eu passei o ano novo de 2021 para 2022 lá. Eu estava até 5 de janeiro lá em Kiev. Quando começou esses rumores, eu voltei para a Itália. Ou seja, a guerra explodiu 40, 50 dias depois. Mas era uma sensação de tranquilidade. Ninguém acreditava que ia acontecer. Apesar dos rumores, ninguém acreditava. Mas foi intensificando, a embaixada americana e a inglesa pedindo para os seus cidadãos e cidadãs saírem da cidade, deixarem a Ucrânia, e realmente aconteceu o início da guerra após o fim das Olimpíadas de Inverno de Pequim. Então, eu tinha muito contato com, principalmente, mulheres dessa região. E
antes da guerra, inclusive, uma falou: Gustavo, você tem que escrever sobre a Ucrânia. Eu falei: mas, Oksana, eu não sei nada da Ucrânia, né? Ela falou: não, você vai estudar e você vai saber. Pareciam umas palavras proféticas, porque menos de um ano depois eu estava realmente escrevendo sobre a Ucrânia, me empenhando em ir a fundo na história da Rússia e da Ucrânia, porque a Rússia, o Império Russo nasceu em Kiev, no que a gente vê como na cidade de Kiev hoje, lá que foi a origem, que o príncipe Vladimir o Grande ele foi batizado e esse é um marco histórico. Começou as conquistas, começaram exato, as conquistas. Porque o Império Russo sempre foi de conquistas, então é o maior país do mundo, extensão territorial, a partir de anexando conquistas. E essas vozes das mulheres. Então, os relatos de ucranianas, bielorrussas e também uma russa. Quis mostrar que também não é... Lógico que não se compara o que as ucranianas estão sofrendo, tendo que deixar o seu país às pressas. Então, o relato das duas que eu tenho, elas saíram no mesmo dia que eclodiu a guerra. Mas também as russas sofrem com sonhos que não podem se concretizar, trabalho e estudo na Europa que elas não têm mais visto, porque as embaixadas dos países europeus negam vistos para as russas e para os russos. Enfim, isso que eu quis colocar. Por exemplo, num relato, eu conversava com uma médica, e essa médica, hoje ela mora na República Tcheca, ela foi... recebida por uma casa, né, no começo, só que ela tinha que fazer pequenos serviços de faxina para ter uma certa subsistência, né? Com todo respeito à profissão, mas era uma médica em Kiev e para se manter. E eu a conhecia, conversava com ela desde 2020, sempre era uma pessoa muito positiva, muito para frente, e a questão da resignação, da falta de perspectiva, do pânico, dos traumas, eu via na conversa que eu tinha com ela pós o início do conflito, quando ela já estava refugiada. Então, são dramas e traumas que vão ficar para sempre na história dessas mulheres, né? Porque os homens ficaram lá, eles não puderam sair. Então, estão lutando pela lei marcial defender o país. Mas as mulheres, apesar de saírem, também encontram uma vida difícil. Uma vida que tem que começar do zero, muitas com filhos. E é uma quebra, né? Porque, de repente, você está morando no seu país, a linguagem, os costumes, os usos, e você é obrigado a ir embora para um país que você não conhece, e condições, né, totalmente muito difíceis, quer dizer, deve trazer traumas enormes. Traumas enormes, Fernando. E imagina, eu falo para todo mundo, né, que eu conheço alguns países, falo, estrangeiro é sempre estrangeiro. Você é sempre estrangeiro. Num outro país que não seja o Brasil, você vai ser sempre estrangeiro. E alguém aqui vai ser sempre estrangeiro. Apesar do Brasil ter essa fama de povo acolhedor, vai ser estrangeiro. A gente vê de outros olhos um não brasileiro, né? Então tem toda essa questão que você colocou. Mas para você ter ideia, essa primeira, a Oksana, que eu falei, que ela que falou que eu tinha que escrever sobre a Ucrânia, ela é duplamente refugiada, vamos dizer assim. Porque em 2014 ela morava na região de Donbas, que a Rússia invadiu e anexou. Então ela saiu de lá às pressas, daquela região, e foi morar em Kiev, capital da Ucrânia. Então, em 2014, com 20 e poucos anos, ela já teve que ser refugiada dentro do próprio país, né? Então, e ela falou que quando ela chegou na capital, em Kiev, ela não era bem vista, apesar de ser ucraniana, porque eles olhavam com outros olhos aquela região de Donbas, né? Então, ela, agora em 2022, ela teve que sair, hoje ela mora na Romênia. Então, birrefugiada, em 8 anos de história. Imagina os traumas que essa mulher tem, né? E sempre sozinha, porque o pai e o irmão ficaram na região de Donbas. E eles não podiam sair de lá porque eles não tinham passaporte russo, não tinham passaporte ucraniano, enfim. Um verdadeiro problema, né? Problema familiar, e também está tudo relatado no livro que eu estou falando, não é nada... apesar de ser íntimo, ela quis se expor, mas a política do silêncio que impera nas famílias russas, ucranianas, da mulher não poder falar, de submissão,
né? Ela até falava que a mãe dela a violentava às vezes também, de forma física ou verbal. Então tem todo esse processo que eu quis dar voz a essas pessoas, para saberem a perversidade da guerra, né? A perversidade da forma que é, o machismo que há dentro da guerra, e também eu quis contextualizar aqui o público brasileiro sobre o conflito, um pouco da história, né? Não fui a fundo, que eu não sou historiador, mas eu quis contextualizar por que está acontecendo esse conflito, quais são os interesses que movem Ucrânia, Rússia, OTAN, Estados Unidos. Então, o livro é dividido em duas partes, os relatos, os depoimentos e análise do momento histórico. Gustavo, você vive na Itália. Na Itália, na Europa em geral, na Europa Ocidental, existe um clima de tensão? Como que a mídia tem reagido a esse conflito que já perdura aí há quase um ano? Certo, Gustavo. A Itália e os países europeus de modo geral, mas principalmente Itália e Alemanha, foram os mais afetados pelo corte no fornecimento de gás da Rússia. Então, isso afetou, em termos econômicos, a Itália inteira. A gente recebe lá muita informação sobre a guerra, quase diário. Tem jornalistas que estão em Kiev ou outras cidades e que cobrem diariamente o conflito. Enfim, além dessa questão econômica, da inflação que veio lá, e realmente assim, você gastava 200 euros de consumo de gás, veio para 1.000, assim, de um mês para o outro. Uma sorveteria italiana muito famosa em Roma, de 2.000 veio 15.000 a conta de energia. Então, né, a Itália está lidando com isso. E um medo lá muito das pessoas é com relação à bomba atômica. Eles têm muito medo. Perceba essa... Quem não teria, né? Mas tem muito medo que o Putin saia das rédeas assim e exploda, e coloque essa bomba no continente europeu. Há muito medo. Nós temos aqui a participação do nosso ouvinte Ronaldo Almeida. Ele diz: Gustavo, você esteve nos dois países. Você notou alguma semelhança no comportamento da população nos países? Patriotismo, críticas ao governo? Boa pergunta, Ronaldo. A Ucrânia é um país mais livre. Um presidente foi eleito democraticamente, como Putin, entre aspas, né? Que a gente sabe que, enfim, apesar de ter um grande apoio da população. Mas a Ucrânia é um país mais livre em termos democráticos para você exercer o seu direito de opinar, de ir e vir, do que a Rússia, né? Apesar de a Rússia, para quem mora lá e obedece às regras que devem ser seguidas, é um dos países mais seguros do mundo. Inclusive aconteceu um fato inusitado, Fernando. Eu estava em Moscou, porque eu já ia viajar para Moscou antes da guerra. Eu ia passar o verão lá. E eu estava... e daí a guerra começou, me perguntaram, mas você vai para a Rússia? Eu falei, claro, o problema é na Ucrânia. Eu seria louco se eu fosse no território ucraniano. Na Rússia não está acontecendo nada, né? Enfim, aí eu estava na Praça Vermelha lá com uma latinha de cerveja na mão. Um policial me abordou, porque lá você não pode andar com álcool na mão. E fui até a delegacia, né? Ele me levou lá e até relatos, eu fiquei apreensivo, porque eu não sabia qual seria, se seria multa, se seria prisão. Enfim, ele foi super agressivo, tal. Mas entrando na delegacia, eu perguntei, né, o que é a pena? Ele falou 500 rublos de pena, que vale aí poucos dólares. Eu tinha na carteira, falei, estava tranquilo, né? Mas enfim, ele escreveu um papel lá, 2 páginas, falou, espera aqui, eu estou saindo, tal. Eu esperei, eu estava com um chiclete na mão, pus o chiclete na boca, o outro policial da recepção viu, dá um chiclete para mim, dei para ele. Deu 5 minutos e falou, pode ir embora, sem pagar a multa. Entrei por uma lata de cerveja e saí por um chiclete. Então, essa é a questão. A Ucrânia é um país um país mais livre, mas em termos de segurança... E a impressão, né, principalmente que nós não conhecemos, mas dá a impressão de ser um país muito simpático, né, um povo mais acolhedor... essa visão mesmo. Na Rússia ou na Ucrânia? Na Ucrânia. Na Ucrânia. Eu não tive problema em nenhum dos lugares, Fernando. Tanto na Bielorrússia, quanto na Ucrânia, quanto na Rússia, enfim.
sempre fui muito bem tratado, né? Seja no serviço, seja no dia a dia. Então, sempre fui bem tratado, por isso é um modo de colocar esses países no devido lugar que eles merecem, na minha opinião, que é uma visibilidade que eles não têm aqui no Brasil, né? A gente tem muito estereótipo. Então, desconstruir esses estereótipos é difícil, mas é o que eu procuro também no livro. E a linguagem, né? Nesses países é inglês que você fala? Como é que é? A Ucrânia, até o início da guerra, era ucraniano e russo. Então você podia falar qualquer língua lá. Eu não falava, então era inglês, tá? Na Bielorrússia existe o belorrusso, mas quase ninguém fala. Então fala-se russo na Bielorrússia. E na Rússia fala-se russo. Né? Então, eu estou aprendendo russo hoje por amor. Estou aprendendo russo, estudo semanalmente, mas lá eu falava inglês. Todos os relatos foram em inglês. Gustavo, sobre o livro Gritos da Guerra, de que maneira você produziu a narrativa e os capítulos do livro? Correto, Gustavo. No início eu pensei em vozes da guerra. Só que recolhendo esses testemunhos não são vozes, são gritos, são clamores. Porque são muito profundos. Então, eu resolvi colocar Gritos da Guerra. Eu esperava que fosse só Gritos da Guerra, que eu não fizesse uma análise mais a fundo do conflito, porque eu esperava de ter muitos depoimentos, o que não aconteceu, porque muitas falavam, Gustavo, eu gostaria de te relatar, mas eu não consigo expressar em palavras. Tamanha era a dor. Então, por isso que Gritos da Guerra, o conflito Rússia e Ucrânia na voz das mulheres que sofrem. E daí eu contextualizei mais e mais profundamente o conflito pela falta de depoimentos que eu queria. Eu queria muito mais. Mas os depoimentos que eu colhi, de certa forma, eles formam um quebra-cabeça interessante dos três países, de como as mulheres estão sofrendo de formas diversas nesses três países. Gustavo, a gente como leigo, né, especialmente eu, a impressão que eu tenho que a Rússia tem levado essa guerra meio no morno, né? Porque pela potência que pelos armamentos, inclusive armamentos atômicos que tem, né? Me parece que eles estão prolongando essa guerra. Qual é a sua visão? A mesma, Fernando. Porque assim, se algum dos lados quisesse, acabaria a guerra, né? De uma forma, ou, como você colocou, de armamento bélica ou de um acordo de paz. Mas nenhum dos lados quer por enquanto. E mantendo essa forma morna, né? Porque colocavam que a Rússia podia conquistar a Ucrânia em 2 dias, né? O problema é que ninguém sabe o que passa-se na cabeça do Putin. Ninguém nunca soube o que passava na cabeça dele. Porque o próprio, o Myers, que é um jornalista que fez uma das biografias do Putin, fala, ele sempre foi uma personalidade dúbia. Então e de poucos amigos, de pouca conversa. Então ninguém sabe o que passa na cabeça dele. Ninguém sabe qual era o objetivo a partir do dia 24 de fevereiro. Ou esses objetivos se mudaram hoje, eu creio que sim, porque ele encontrou também uma resistência que ele não esperava. Eu creio que o Putin esperava que fosse conquistar Kiev em 24 horas. E a OTAN tem investido pesadamente, né? Os países têm contribuído com a OTAN em questão de armamentos. O exército ucraniano é de mais de 1 milhão de pessoas. A Rússia mobilizou cerca de 200 mil. Então, o Putin sabia, ele não ia anexar a Ucrânia. Talvez ele quisesse dominar Kiev para falar a área de influência russa é aqui, né? E também, como sociólogo, eu tenho que colocar os dois lados da moeda. O Putin chegou a essas vias de fato, eu não estou justificando, tá? Muito pelo contrário. A guerra é perversa. Mas ele foi provocado. A Rússia foi provocada de quebras de acordos da OTAN, do Pacto de Varsóvia e da Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN. Então, foram incorporando vários países que não deveriam ser incorporados. E essa questão máxima da Ucrânia é porque a Ucrânia estava à beira de entrar na União Europeia.
Então, Putin não queria perder essa área de influência, já em 2014. Por isso que eclodiu aquele primeira mini-guerra civil na Ucrânia, Donbás, Lugansk. Então, não se sabe o que Putin quer. Ele é um patriota, ele é um russo patriota, não quer perder a área de influência da Ucrânia, que é muito importante para a Rússia, mas já perdeu há muitos anos. O ucraniano não vê mais a Rússia como via há 20 anos, como via dentro da União Soviética. E mesmo dentro da União Soviética, a Ucrânia tinha os seus benefícios, privilégios, vamos dizer assim, né? Então, a Ucrânia sempre fez parte da União Soviética, mas sempre tinha uma veia voltada para uma certa independência. Gustavo, quando, onde e vendas do livro? Vamos lá. As vendas começam semana que vem, tá? Pela Amazon, tanto o livro físico quanto a versão Kindle. Vou lançar na Livraria Leitura, Shopping Parque Dom Pedro, na sexta-feira, dia 24, então não é amanhã, é dia 24. A partir próximo, né? A partir das 19h30, que dia 24 é um ano do conflito. Então, foi uma data escolhida a dedo, né? Por isso daí. Então, dia 24, sexta-feira que vem, às 19h30, seguida de noite de autógrafos lá para quem for. Muito bem. Gustavo, parabéns, viu? A gente fica muito feliz quando vê um jovem, né, que nós vimos crescer, né? Nós que tivemos contato, amizade com seus pais, você lá da nova escola, amigo dos nossos filhos. Então, parabéns. Parabéns por essa desenvoltura, você que é um sociólogo, escritor, e principalmente com esse tema, né? A gente sabe o quanto a guerra é sofrida e quanto as mulheres sofrem nesse processo todo. Então, parabéns e muito obrigado e muito sucesso a você. Fernando e Gustavo, eu que agradeço pela oportunidade de dar visibilidade ao livro, às minhas ideias e à voz das mulheres. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Nós vamos fazer... Já tem?